Um dos recursos mais legais do Angular, com certeza, é a possibilidade de criar serviços em background. O Angular usa a injeção de dependências para deixar uma instância de uma classe rodando em background. Isso facilita demais a criação de aplicações web. Então, se liga no vídeo aí, vamos ver como criar e usar esse tipo de recurso. Salve terráqueo! E vamos ver hoje como implementar services no Angular, que é um dos recursos mais legais que tem na plataforma. Mas antes disso, se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse nesse tipo de conteúdos da área de desenvolvimento de sistemas. Então se inscreve no canal, deixa o seu joinha no vídeo aí e ajude esse tipo de conteúdo a chegar a outras pessoas que, como você, tem interesse em análise e desenvolvimento de sistemas. Agora, sem enrolação, deixa eu compartilhar minha tela aqui e vamos começar. Galera, eu fiz um fork aqui de um projeto aberto, que eu vou mudar o nome para NG Services, de um projeto já pronto, estruturado. Se você ainda tem dúvidas sobre como criar um projeto, como criar os componentes, como configurar um módulo, então você dá uma olhada no card aqui em cima ou na descrição do vídeo, porque tem lá a lista do playlist com todas as videoaulas desse curso de Angular, ok? Esse projeto, ele tem aqui um módulo chamado app com 4 componentes. Componente root, que é o componente raiz da nossa aplicação, que representa aqui toda a nossa div principal. O componente navbar, que é usado aqui no root para mostrar esse navbar, que tem aqui 2 componentes. O componente home, que não tem nada além dessa H1 com home e um monte de parágrafo gerado pelo Mulsum Y Generator. E o componente about, que também, da mesma forma, tem aqui código gerado pelo Lorem Y Generator. Tabajara! Ok, vou recolher aqui os componentes. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui para experimentar é criar um serviço para contar o tempo como se fosse um temporizador. Aqui em App, no botão direito, a gente tem no Angular Generator uma opção chamada Service. Esta opção chamada Service abre essa caixinha aqui em cima que me permite digitar o nome do serviço. Esse nome sou eu que defino. Chama este serviço carinhosamente de timer. Ele cria um arquivo diferente, é um arquivo TypeScript, ele tem aqui uma annotation chamada injectable na classe que recebe o nome que eu dei, timer, e o tipo de classe que é timer service. Ela tem um construtor e mais nada. Qual é a característica desse tipo de classe? Ela fica rodando em background o tempo inteiro. Então nós podemos colocar qualquer tipo de serviço que queremos que seja executado o tempo inteiro na aplicação. Quando navegamos entre os componentes, o componente ele só existe no momento que ele está sendo apresentado. Uma instância do componente é criada, executada, e quando a gente sai desse componente, ele se perde, ele é limpo da memória. Então qualquer coisa que a gente faça dentro do componente acaba perdendo. O service serve para manter a persistência das informações que a gente quer na aplicação durante a navegação. E aí o que eu posso fazer aqui para testar? Vamos declarar 2 variáveis aqui. Vou declarar private timer como sendo um n e um counter como sendo um number, e inicializado com 0. Vamos tirar esse passo aqui. Não preciso fazer nada no construtor nesse momento. Vamos declarar um método aqui chamado start. Esse método passa a ser um método do serviço. O timer, aquele objeto que eu declarei ali em cima, eu quero saber se ele não for nulo. Se ele não for nulo, eu instancio ele como um novo interval. E aqui eu preciso usar o this. Então eu vou colocar aqui exclamação this.timer. Então isso aqui significa que o timer não está instanciado, ou seja, ele está em branco, ali não tem nada. Quando der o start, ele vai dentro desse if, então dentro dessa condicional, ele vai definir esse timer como um novo intervalo. Como que a gente faz isso? Atribuindo ao próprio timer o setInterval. Aqui no setInterval eu uso uma arrow function. Dentro dessa arrow function, eu tenho aquela variável counter, ela não foi criada lá à toa, ela está aqui para ser incrementada no setInterval. E aqui, depois da minha função do que será executada no intervalo, eu coloco de quanto em quanto tempo essa função deve ser executada, que é 1000 milissegundos ou 1 segundo. E aí eu vou criar também um método chamado stop. O stop eu faço o contrário. Se this.timer sem a exclamação, quer dizer, se existe o this.timer, eu vou invocar o clear interval, passando como parâmetro o this.timer. Além disso, eu seto o timer para nulo e só. Para finalizar, esse atributo aqui, tanto
tanto o timer quanto o counter são private. Então, o que eu preciso fazer? Um método de leitura. Então, eu vou pegar aqui, ó, getCounter, um método novo que eu estou criando, e eu vou retornar o quê? Return this.counter. É só isso, eu só preciso retornar o this.counter e tá pronto o meu primeiro serviço. E ele já está até funcionando, a gente só não sabe. Como é que a gente pode experimentar ele? Lá na home, aqui no HTML, um pouco antes do parágrafo, posso colocar uma nova div, e dentro dessa div eu até poderia colocar aqui o getCounter do timer, mas para poder usar dentro desse componente home, e aí eu vou apagar esse double mustache aqui, eu preciso declarar aquele serviço aqui no meu construtor. E como que eu faço isso? Eu posso até colocar aqui, ó, public timer service. E assim, aqui no próprio construtor eu posso iniciar o timer, porque ele não vai estar inicializado no começo, ele vai mostrar 0. Então eu venho aqui e digito this.timer, ponto, e agora aqueles métodos que eu criei lá no meu service aparecem aqui para mim, o getCount, o start e o stop. Então eu vou dar um start aqui, eu dei um start, por enquanto a gente vai fazer isso só para testar, depois a gente cria um componente e implementa isso. Lá no meu HTML agora, eu posso usar a interpolação para invocar timer.getCounter, e aqui eu ainda concateno com segundos. E salvo. Eu estou aqui na página de About, então eu vou para a página Home. E ele não vai funcionar, vai aparecer um erro aqui, dizendo no injector error. Por quê? Porque eu esqueci de colocar esse service como um provider, que é o terceiro passo. Então aqui no meu app module, depois aqui do Bootstrap, eu posso colocar aqui provider. E dentro dos colchetes eu coloco os meus provedores, no caso o timer service. Feito isso, agora eu ainda não sei porque ele veio parar no About aqui de novo, eu clico em Home e agora ele já está funcionando aqui. Eu posso colocar isso em qualquer outro componente, então a gente pode brincar aqui da seguinte forma: vamos colocar aqui no próprio navbar o tempo rolando, e na Home a gente coloca uns botões para iniciar e parar o timer, e vamos ver como é que ele se comporta. Então eu já tenho o meu temporizador declarado aqui na Home, que eu vou copiar isso aqui, porque lá no navbar, também aqui no TypeScript, eu vou colocar o timer service aqui, usando o Ctrl espaço para ele fazer o import automaticamente aqui em cima. E lá, o que eu coloquei aqui nessa div, eu vou pegar isso aqui. E aqui no meu navbar component, eu vou colocar uma outra li, mas não com link. Eu vou tirar esse link daqui. E aqui na li, eu vou invocar o meu timer.getCounter e colocar aqui um S depois da interpolação, porque aí o meu menu vai ficar assim, ó, tá contando aqui o tempo. Eu navego entre as páginas, isso aqui não é link, é só um texto, né? Ele tá só contando o tempo da aplicação rodando, e ao mesmo tempo que aparece aqui embaixo. E aqui no navbar component TypeScript, eu não inicializei o timer, quer dizer, ele está compartilhando literalmente o mesmo serviço entre dois componentes, tá? E aí aqui na Home, vou voltar aqui na Home para a gente ver o funcionamento completo. Ao invés desse cara aqui, eu vou colocar um button, colocar como classe aqui um btn primary, aí vai ficar esse botãozinho aqui com o texto start, e aí eu vou colocar um outro botão com o texto stop, e aqui eu vou colocar margin start 2 para dar uma afastada. Pronto, tem dois botões agora para iniciar e para parar. E depois, agora sim, depois aqui do button, eu coloco um span, e dentro dele eu interpolo o timer.getCounter e os segundos aqui. Aqui eu também vou colocar uma classe, colocando aqui o margin start 2 para dar uma afastadinha ali do botão, salvei e pronto. E aí aqui no start, eu chamo o event binding click e eu invoco o start do timer, timer.start. Lá no meu home, no TypeScript do meu home, eu tiro esse start aqui do construtor para deixar minha aplicação sem ele, porque agora é aqui, ó, tanto start quanto stop eu vou resolver aqui nesses botões. Então eu coloco aqui um outro event binding no clique do outro botão para o stop. Então vamos ver o que acontece. Eu clico no start, ele começou a contar. Eu clico no stop, ele para de contar. E o tempo que está rolando ali é exatamente o tempo que aparece aqui em cima. Quando eu clico em Start novamente, ele continua a contagem. Quando eu clico em Stop, ele para a contagem. Então está aqui um exemplo de serviço, um temporizador rodando em background. Eu navego normalmente pelas outras páginas. Quando eu volto, ele continua ali com a contagem que estava do jeito que está. Esse timer ele está rolando na memória. Então a gente pode usar isso para a finalidade mais popular, que é manipular uma entidade qualquer de dados. Então vamos criar aqui um outro componente aqui em App.
eu vou vir aqui em Angular Generator Component, vou chamá-lo de Tasks. Esse componente aqui no App Module, eu preciso colocar aqui ele como uma declaração, então vou chamar aqui Tasks Component, ele já coloca o import ali em cima, e eu também quero criar uma rota para ele aqui embaixo, vai ser o /Tasks Component. Além disso, eu também preciso aqui no navbar, aqui no navbar, eu preciso colocar mais um LI pro Tasks, com o texto Tasks. Agora, o Tasks aparece ali, quando eu clico, ele já carregou aqui corretamente o componente. Vou voltar para Home, clico aqui no Start, ele começa a contar o tempo normalmente aqui, volto em Tasks. Task está aqui aparecendo, mas não tem nada ainda por enquanto. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Aí, pronto. E agora vamos recolher essas pastas aqui e ficar só com o Tasks aberto. Eu vou criar um outro serviço além do Timer Service, e esse service a gente pode organizar eles em pasta da forma que acharmos mais conveniente, mas nesse caso eu só vou ter 2 serviços nesse projeto, eu vou deixar eles na raiz. Vou declarar aqui, vou criar aqui, gerar um novo service chamado Tasks. Ao usar essa classe, eu poderia criar um arquivo separado, mas eu vou declarar só, ela vai ser bem simplesinha, então eu vou declarar só uma interface aqui chamada Task, essa vai ser a minha tarefa, com um único atributo que vai ser chamado title como uma string, tá ali minha interface. E aqui na classe Task Services, para ser bem simplista aqui, eu vou declarar um negócio chamado list como sendo um array task. E já vou inicializá-lo com um array vazio. E aí vamos deixar implementado aqui um método para adicionar um title. E aqui é bom até a gente especificar o string. Eu invoco o tal do list e uso o método push do array. O que eu vou colocar no push? O title? Não porque o que esse array está esperando? Um task. O que é um task? É um objeto com um campo. Então eu vou colocar aqui entre chaves, perdão. Por quê? Porque eu estou passando um objeto do tipo task para essa lista. E aí eu faço também um método remove, que vai receber um index, que é um número, né? E aí eu vou pegar de novo o objeto list e eu vou usar o splice. Eu passo qual é o índice e quantos elementos é para excluir desse índice em diante, que é só um. Agora, é importante também, aqui eu não coloquei, mas eu vou colocar como private, e aí eu posso criar um método getList, que faz o quê? Retorna this.list. Esse service é independente. Essa lista de tarefas ela pode ser usada em qualquer componente, mas criamos um componente específico aqui para usar esse service. Então lá no meu task service eu também preciso colocar aqui no meu constructor aquele task service. Porém, lembra que aqui no módulo, em providers, a gente precisa sempre apontar quais são os tasks ou quais são os services que a gente quer usar na nossa aplicação. Então eu coloquei aqui 2 provedores, o Timer Service e o Task Service, a gente pode colocar quantos provedores quiser. E agora sim, aqui no TypeScript da minha classe Tasks Component, que é o meu componente Task, eu posso colocar aqui o public, vou dar o nome de Tasks, como sendo um Tasks Service. Pronto, tenho ali um objeto chamado Tasks que representa o meu serviço. No meio dele eu posso fazer uma manipulação de dados. E aí, para experimentar esse negócio, eu vou vir aqui no Tasks Component HTML, vou colocar aqui um H1 chamado MyTasks, que já aparece aqui, porque eu tô justamente no componente Tasks, aqui eu tô navegando, né? Home About Tasks, eu vou ficar aqui para ver o que tá, para ver as atualizações que eu for implementando. E aí, aqui eu vou começar colocando uma div. Nessa div, eu vou definir aqui como classe, eu vou colocar um input group para colocar uma caixa de texto do lado de um botão no Bootstrap. Então aqui nessa div, vou colocar como class um input group, e vamos colocar uma margem aqui embaixo de 2. Aí aqui eu vou ter um input type text, como class, eu vou colocar form control, já aparece ali a minha caixa de texto. Posso colocar aqui um placeholder, chamar aqui de task title, acho que vai ficar melhor. Dá uma recolhida aqui, o código fica bem inteiro, pronto. E aí aqui na sequência eu coloco um button, a class, aí eu coloco a classe normal do botão, e como texto eu coloco aqui o sinal de mais. Pronto, agora eu tenho aqui, eu posso colocar meu título, clicar em mais, por enquanto não está fazendo nada, e aqui embaixo eu vou ter a lista das minhas tarefas, tá? E para a minha lista de tarefas, vamos fazer usando uma tabela. Vou colocar aqui uma tabela, vou colocar aqui como class table, eu vou ter um tr com um th pro task, e eu vou ter um outro th que eu vou pro comando, comment. Beleza, vai ter um botãozinho lá para excluir. Bom,
por enquanto é só que a gente não tem tarefa nenhuma para mostrar. Vamos começar implementando aqui a rotina que inclui essa tarefa, tá? Na minha lista. Então, para fazer isso, deixa eu ganhar espaço aqui no botão, porque vai um código aqui, e eu vou dizer, vou colocar aqui a cerquilha e dizer que isso aqui é um input, para a gente usar ele no nosso código, tá? Agora sim, no clique, eu vou invocar o tasks e chamar o add. O que eu vou colocar aqui no add? O input.value. E aí eu faço o quê? Um comportamento interessante é zerar o input.value. Então eu coloco ponto e vírgula. Poderia fazer isso num método, mas a gente pode fazer aqui também. Quando agora digito alguma coisa, teste 1, por exemplo, e clico no add, viu que ele aparentemente funcionou, não deu erro nenhum aqui no console, ele limpou o texto. Esse nome que foi dado aqui no input, ele pode ser outro, como por exemplo, title. E aí, claro que eu vou usar o title aqui e aqui. O comportamento dele vai ser literalmente o mesmo. Agora, eu quero ver essas tarefas em algum lugar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar um outro tr, e aí nesse tr eu vou ter um ng_for, em que para cada task de this.tasks.getList, lembra do getList? Eu ainda defino aqui um index porque eu vou usar ele na minha rotina. Não tem nada ainda nessa tabela, vou declarar aqui um td e vamos começar colocando a minha task.type. Ó, vou colocar aqui, ó, tarefa 1. Adicionou, ela funcionou. Tarefa 2, tarefa 3. Olha lá, tá funcionando. E aí vai ficar faltando um último TD com um comando que remove essa tarefa. Então eu vou declarar aqui mais um TD. Nesse TD eu vou ter um button. Esse button, ele vai ficar feinho a princípio, então vou colocar aqui uma classe btn danger, que eu quero que ele seja pequeno, vermelhinho. Remove, vai ser o texto do meu button. E aí, eu também vou ter o event binding com clique, mas aqui eu vou invocar o this.tasks.remove do i que eu declarei aqui em cima. Vamos colocar aqui também um btn sm para ficar pequenininho. E agora vamos testar. Tarefa 1 criou, tarefa 2 criou. E aqui eu tenho os comandos para remover. Vamos começar removendo a 1, removeu, removendo a 2, removeu e pronto. Molezinha, a gente tem um serviço manipulando dados. Esse service, por questões didáticas, eu fiz uma interface bem simplesinha, mas poderia ser uma outra classe. Esse task poderia ser uma outra classe dentro de uma pasta chamada model, poderia ter vários atributos e o funcionamento seria literalmente o mesmo. Entre chaves aqui a gente coloca todos os valores, todos os atributos do nosso objeto e a gente consegue manipular um objeto de qualquer complexidade utilizando esse mesmo mecanismo. Que legal isso aí, né? Esse recurso realmente é um recurso muito bacana do Angular. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, diz aqui o que você achou desse tipo de recurso, que é muito bacana esse recurso do Angular. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar atento às novidades e até a próxima.